Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma conexão tão profunda com Deus, enquanto outras lutam para sentir sua presença? A resposta pode estar em uma prática antiga e poderosa que atravessa séculos: o jejum. Mas o que poucos sabem é que, ao jejuar, há duas armadilhas que podem não só comprometer essa conexão, como também afastá-lo do propósito divino. Imagine investir tempo e esforço em um jejum, apenas para descobrir que está fazendo exatamente o oposto do que Deus deseja. Parece contraditório, não é? Mas é a realidade para muitos. Neste vídeo, vamos desvendar as razões pelas quais o jejum atrai Deus de forma tão intensa e revelaremos as duas coisas que você jamais deve fazer enquanto jejua. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a maneira como você encara essa prática espiritual. E ao entender essas verdades, você estará um passo mais perto de uma conexão verdadeira e transformadora com o divino. Nosso corpo, uma máquina extraordinária, depende do alimento como combustível essencial para funcionar. Quando a fome bate, é como se o corpo estivesse enviando um lembrete natural de que precisa de energia para manter-se ativo. No entanto, o jejum, uma prática que muitos veem como radical, na verdade, encontra raízes profundas em nossa história e espiritualidade. Pense na fome não apenas como um sinal de falta, mas como uma oportunidade de redefinir nossa relação com a comida e o propósito de nos alimentar. Nesse contexto, o jejum bíblico emerge não apenas como uma forma de abstenção, mas como um método de purificação, tanto do corpo quanto do espírito. Em muitas culturas, comer 3 vezes ao dia tornou-se uma norma, quase uma regra social. O café da manhã, considerado a refeição mais importante, é exaltado como o alicerce de um dia produtivo. Contudo, já parou para pensar por que alguém escolheria voluntariamente pular essa refeição? O jejum, especialmente o jejum na Bíblia, desafia essas convenções, convidando-nos a questionar as normas culturais e refletir sobre o que realmente necessitamos. Jejuar não é apenas sobre o que se deixa de consumir, mas sobre o que se ganha: clareza, propósito e uma nova perspectiva sobre o que significa nutrir-se. O jejum com propósito pode parecer uma ideia estranha em um mundo obcecado por dietas e superalimentos. Mas desde tempos antigos, figuras espirituais e líderes têm defendido o jejum como uma prática não só para o corpo, mas principalmente para o espírito. Imagine jejuar como uma forma de dar ao corpo e à mente um momento de pausa, uma chance de realinhar nossas prioridades. Assim como a fome é um mecanismo para garantir que comamos, o jejum bíblico pode ser visto como um mecanismo espiritual para garantir que reflitamos e nos reconectemos com o que realmente importa. E ao explorar esse caminho, o próximo passo é entender como o jejum se manifesta na esfera espiritual do cristianismo. O jejum espiritual, conforme descrito na Bíblia, é mais do que simplesmente abster-se de alimentos. É uma prática profundamente enraizada na fé cristã, que visa alcançar objetivos espirituais específicos. Desde o Antigo Testamento, vemos o jejum sendo usado como uma forma de arrependimento e reflexão, um ato ordenado por Deus. Por exemplo, o jejum do Yom Kippur, uma das práticas mais sagradas no judaísmo, é uma demonstração poderosa de como o jejum é utilizado para buscar a purificação e a reconciliação com o divino. Esse jejum, assim como outros mencionados na Bíblia, não é apenas uma abstenção física, mas uma jornada espiritual que convida o praticante a se aproximar de Deus. Quando olhamos para os ensinamentos de Jesus sobre o jejum, percebemos que ele valoriza a sinceridade e a discrição acima de tudo. Jesus instruiu seus seguidores a jejuar em segredo, sem buscar reconhecimento público, pois o verdadeiro valor do jejum reside na conexão íntima e sincera com Deus. Ao jejuar,
Não devemos fazer disso um espetáculo, mas sim um momento pessoal de aprofundamento espiritual. Imagine uma prática onde, ao invés de mostrar ao mundo que estamos jejuando, nos recolhemos em silêncio, permitindo que nosso espírito se fortaleça longe dos holofotes. Esse ensinamento de Jesus ressalta a importância de um jejum feito com o coração puro e focado no crescimento espiritual. O jejum e a oração caminham lado a lado no cristianismo como práticas que complementam e intensificam a busca por uma conexão mais profunda com Deus. Ao jejuar, o cristão abre espaço para que o espiritual se manifeste de maneira mais clara, livre das distrações e excessos da vida cotidiana. Esse momento de jejum bíblico é, portanto, uma oportunidade de se desligar do mundo material e voltar-se para o espiritual, buscando não apenas respostas, mas também paz e clareza de propósito. E como em todas as práticas espirituais, há preocupações e conceitos errados que muitas vezes cercam o jejum, o que nos leva a explorar essas questões no próximo tópico. O jejum, apesar de sua longa tradição espiritual, ainda suscita muitos medos e preocupações em quem considera praticá-lo. É comum ouvir que a fome será insuportável, que o corpo não aguentará, ou que as pessoas ao redor não entenderão a escolha de jejuar. No entanto, o jejum, quando realizado com propósito e conhecimento, não é um fardo, mas uma prática transformadora. A ideia de passar fome pode parecer assustadora, mas é importante lembrar que o jejum não é sobre privação sem sentido. É uma disciplina espiritual que visa fortalecer a fé e o caráter. E ao contrário do que muitos pensam, o jejum bíblico não precisa ser um ato extremo, mas sim uma prática que se ajusta às capacidades de cada um. Outro equívoco comum sobre o jejum é a crença de que ele deve ser realizado para impressionar ou ganhar a aprovação dos outros. Muitas vezes, as pessoas podem se sentir pressionadas a jejuar de maneira visível, buscando o reconhecimento alheio. No entanto, esse tipo de jejum não cumpre o propósito espiritual para o qual foi criado. Como ensinado por Jesus, o verdadeiro jejum é aquele feito em segredo, com humildade e sinceridade, longe dos olhos do público. Ao jejuar, o foco deve ser a conexão com Deus e não a aprovação social. O jejum na Bíblia, portanto, é uma prática pessoal e introspectiva que deve ser realizada com o coração voltado para o divino e não para os aplausos. É natural sentir insegurança ao considerar jejuar pela primeira vez, mas essas preocupações podem ser superadas com orientação adequada e uma compreensão clara do propósito do jejum. Em vez de ver o jejum como uma obrigação pesada, ele deve ser encarado como uma oportunidade de crescimento espiritual. Para quem está começando, é aconselhável iniciar com jejuns mais curtos e simples para gradualmente desenvolver a disciplina necessária para jejuns mais prolongados. Esse processo não apenas fortalece o corpo e a mente, mas também permite uma experiência mais profunda e significativa com Deus. E com isso em mente, podemos explorar os diferentes tipos e métodos de jejum, cada um com suas particularidades e benefícios. Existem várias formas de jejuar, e cada uma delas oferece uma experiência única, dependendo das intenções e da capacidade de quem o pratica. O jejum absoluto, por exemplo, é uma das formas mais intensas, onde a pessoa se abstém completamente de comida e água por um período curto. Esta prática, embora desafiadora, é mencionada na Bíblia, como no caso do apóstolo Paulo, que jejuou 3 dias sem comer ou beber após seu encontro com Jesus. Esse tipo de jejum é reservado para momentos de grande necessidade espiritual, onde a abstenção total se torna um ato de entrega e rendição completa a Deus. Para quem o pratica, é fundamental que seja feito sob orientação e com uma compreensão clara de seus limites físicos. Outro método comum é o jejum normal,
onde se consomem apenas líquidos, abstendo-se de alimentos sólidos. Este tipo de jejum é mais acessível para muitos, permitindo que a pessoa se concentre em sua prática espiritual sem as distrações que a fome extrema pode causar. O jejum normal é frequentemente utilizado em períodos de reflexão e oração, como uma maneira de purificar o corpo e a mente. Já o jejum parcial, que é caracterizado pela evitação de certos tipos de alimentos, como no jejum de Daniel, é um método que combina restrição alimentar com foco espiritual, permitindo uma prática prolongada e sustentável. Este tipo de jejum é ideal para quem deseja incorporar a disciplina espiritual em sua rotina diária, sem comprometer a saúde física. Por fim, existem jejuns específicos como o de John Wesley, onde alimentos simples como pão integral e água são consumidos. Este método é menos comum, mas é uma forma de jejum que combina simplicidade e espiritualidade. Também há o jejum rotativo, utilizado principalmente com fins médicos, onde diferentes grupos alimentares são reintroduzidos sistematicamente. Independentemente do tipo de jejum escolhido, o importante é que ele seja feito com intenção e propósito, sempre alinhado com as necessidades espirituais de cada pessoa. E antes de iniciar qualquer jejum, é crucial ter um planejamento cuidadoso e um compromisso firme, garantindo que a prática seja realizada de maneira segura e eficaz. Quando se trata de jejum, o planejamento e o compromisso são fundamentais para garantir uma prática segura e significativa. Para aqueles que estão começando, é recomendável iniciar com passos pequenos, como pular uma única refeição, antes de tentar jejuns mais prolongados. Esse tipo de abordagem gradual permite que o corpo e a mente se adaptem ao processo, reduzindo o risco de desconforto e aumentando as chances de sucesso. Além disso, um planejamento cuidadoso envolve definir um propósito claro para o jejum, seja ele espiritual, de saúde ou ambos, garantindo que cada passo dado esteja alinhado com esse objetivo. Escolher o tipo de jejum certo é outro aspecto crucial para uma experiência bem-sucedida. Não existe um jejum único que seja ideal para todos. O importante é encontrar aquele que melhor se adapta às suas necessidades e capacidades. Por exemplo, se a meta é aprofundar a conexão espiritual, talvez um jejum parcial, como o jejum de Daniel, seja mais apropriado. Para quem busca um desafio mais intenso, um jejum absoluto pode ser considerado, mas sempre com cautela e sob orientação. O mais importante é que o tipo de jejum escolhido permita uma prática sustentável, que não cause danos à saúde, mas sim promova um crescimento espiritual. O jejum, quando feito corretamente, oferece inúmeros benefícios espirituais, mas exige uma preparação mental e física adequada. Ao se comprometer com um jejum, é essencial lembrar que ele não é apenas sobre a abstenção de alimentos, mas sobre a criação de um espaço para a introspecção e a oração. Esse processo permite que o indivíduo se desligue das distrações cotidianas e se concentre em sua jornada espiritual. E assim como em qualquer jornada, é necessário estar preparado para os desafios que podem surgir. O jejum é uma oportunidade de fortalecimento, tanto físico quanto espiritual, e com a orientação certa pode se tornar uma prática transformadora. O jejum, além de ser uma prática disciplinar, é uma ferramenta poderosa para o crescimento espiritual. Ao jejuar, o indivíduo fortalece sua alma, comparável ao treinamento de um soldado para o campo de batalha. O jejum permite que a mente se desvie das necessidades físicas e se concentre no espiritual, criando um ambiente propício para a introspecção e a conexão profunda com Deus. Assim como um soldado que se prepara para a batalha,
O cristão se prepara para os desafios espirituais ao se engajar no jejum e na oração. É nesse momento de abstenção que o praticante encontra clareza, revelações e uma renovada força interior. Para muitos, o jejum é um método de buscar a intervenção divina, uma forma de se aproximar de Deus e clamar por sua orientação e sabedoria. Na Bíblia, vemos exemplos de figuras espirituais que usaram o jejum como uma maneira de se aproximar de Deus, buscando respostas e força em momentos de dificuldade. Jejuar com um propósito claro e definido não só fortalece a fé, mas também cria uma ponte direta com o divino, onde o espírito pode ser ouvido e guiado. Essa prática, quando realizada com sinceridade, pode transformar a vida espiritual de uma pessoa, proporcionando uma sensação de paz e um senso mais profundo de propósito. Por fim, ao concluir um período de jejum, é importante refletir sobre a experiência e o crescimento obtido. O jejum não é apenas uma prática isolada, mas uma parte contínua da jornada espiritual. E como em qualquer jornada, cada passo dado deve ser acompanhado de oração, gratidão e uma renovada determinação para seguir o caminho da fé. Ao encerrar o jejum, é crucial continuar nutrindo a conexão espiritual fortalecida durante o processo, mantendo o foco em Deus e naquilo que foi revelado durante o período de abstenção. E com isso, o ciclo do jejum continua, levando o praticante a novas profundezas de compreensão e conexão espiritual. Agora que você conhece os segredos do jejum e as armadilhas que deve evitar, a decisão está em suas mãos. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai aplicar esses princípios e permitir que sua conexão com Deus se aprofunde como nunca antes? Lembre-se, o jejum é uma jornada espiritual poderosa, mas só trará os frutos que você deseja se for feito com sinceridade e propósito. O que está esperando para começar essa transformação na sua vida? Faça do jejum uma prática constante. Evite os erros que discutimos e observe como sua vida espiritual se eleva a um novo patamar. E aí, pronto para dar esse passo de fé? Se sim, deixe um comentário abaixo, compartilhe sua experiência e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continuará aprendendo e se fortalecendo em sua caminhada espiritual. Vamos juntos trilhar esse caminho de crescimento e conexão com o divino. Até o próximo vídeo.